Olá pessoal, aqui é o professor Zé Geraldo. Vamos para a segunda fase, do módulo de PS do SAP. A gente criou um projeto e agora a gente vai começar a falar sobre as tarefas que existem no projeto que depois vão ter que ser alocadas em cada uma das fases. Então, como é que eu faço? Se você tiver permanecido nessa tela, ótimo. Se você tiver voltado para cá, é normal essa mensagem. Você volta no Project Management e vai em Project Builder, Então, se você estivesse nessa tela aqui, basta você clicar 2 vezes aqui e o seu projeto vai ser aberto. Muito bem. E a gente, então, agora, o que nós vamos ter que fazer? A gente vai clicar, a gente já pediu para abrir o projeto, e agora a gente vai clicar aqui e nós vamos clicar nesse ícone que é o síntese das tarefas. Quando eu clico aqui, nós vamos começar a falar todas as tarefas desse projeto e a duração dessas tarefas e onde essa tarefa vai ser executada, que é muito importante por questões de saber o custo daquele setor. Então aqui são as operações ou tarefas, Então nós vamos seguir isso daqui. Agora é uma parte que você tem que digitar tudo que está aqui. Presta muita atenção para digitar corretamente os dias e as quantidades de hora. Então, atividade 10, eu venho aqui, coloco conceito geral, eu dou um tab em duração, eu coloco 10, dou um tab cá em cima de dia, que é unidade, eu vou em trabalho, coloco 80, e aqui no centro de trabalho, desenvolvimento, que é a parte de criação. Então, desenvolvimento é DVLP LP 1000. Dou um tab aqui, já venho para tarefa número 2, para operação número 2, que é engenharia de estrutura de carbono. Engenharia de estrutura de carbono. Essa fase... Opa, escrevi errado aqui, Então vamos arrumar. Carbono. Essa fase tem 5 dias, 40 horas e também é na DVLP 1000, que é a parte de desenvolvimento. A operação TRIT é engenharia do garfo de direção. A duração dela são 2 dias e 20 horas. E o centro também é DVLP 1000. Aí, o 40 é compra de componentes. A duração, um dia, 5 horas. E aí, veja que o centro de trabalho é PROC, de Procurement. PROC 1000, Professor, eu sem querer dei um Enter, tem problema? Não. Se você der um Enter, olha o que vai acontecer aqui. Vão começar a surgir todas as operações aqui dentro. Eu vou dar um Enter para você ver. Tá vendo? Ele começou a colocar tudo que a gente digitou aqui. E não tem problema nenhum. Então você vai aqui na 50, produção de estrutura de carbono. A produção da estrutura de carbono são 2 dias, 30 horas. E o centro é assim, que é Assembling. Então, ASSY 1000, que é a parte de montagem, Produção do grafo de direção. A produção do grafo de direção, 1 dia, 10 horas, também é na montagem, AC 1000. No 70, montagem de protótipos. Montagem de protótipos, 8 horas, 8 dias, 60 horas. E a montagem de protótipo também é na AC 1000. Pode dar Enter se quiser, se não quiser. Vamos rodar um pouquinho aqui. Aqui a gente roda para a gente continuar digitando 80, teste no túnel de vento. O teste no túnel de vento é 1 dia, 8 horas. E aqui, veja que é INSP, de inspeção, a parte de teste, INSP 1000. O 90, teste de rigidez. O teste de rigidez, 1 dia, 6 horas.
também é no INSP 1000, centro de trabalho. O 100 é teste de aceleração dinâmica. Teste de aceleração dinâmica, 1 dia, 5 horas. Também é INSP 1000. Né? Depois nós temos aqui 110, teste de precisão de direção. Teste de precisão de direção, 1 dia, 8 horas, também é no INSP 1000, INSP 1000. E agora os três últimos são produção de pequenas séries, o 120, produção de pequenas séries, 10 dias, 100 horas. E aqui é montagem, porque é produção, né? 1000. O 130, teste final interno, que são teste final interno 5 dias, 50 horas, né? É no INSP 1000. E o último, 140, lançamento para produção em massa, que vai levar apenas 1 dia, 3 horas, também é no INSP 1000. Quando eu acabo, eu sou obrigado a dar um Enter, e aí você vai perceber que aqui foram todas as nossas operações sendo cadastradas. Percebam que elas não estão alocadas ainda em cada fase, né? Mas veja, essas são as operações internas. Toda vez que a gente faz uma produção dentro de uma empresa, é comum a gente também ter processamento, produções externas, terceirizações. É exatamente isso que nós vamos fazer aqui, né? Ele tem aqui para a gente 2 operações, então, que são externas. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos clicar aqui na aba processamento externo. Aqui, ó, ele já vem com o número, e como a gente terminou no 140, ele vem no 150. Mas eu vou seguir o que está determinando aqui. Ele está pedindo para a gente colocar no 0045. Então, eu venho aqui onde está em cima e mudo para 0045. Esse campinho aqui é um campinho de prestação de serviço. Eu vou deixar ele marcado porque é uma prestação de serviço. E vou escrever a descrição, que é prestação de serviço, componentes terceirizados, perdão, né? Na descrição. Então eu venho aqui e escrevo componentes terceirizados. Ok. Né? Vou dar um Enter aqui e ele vai entrar nesta tela. Quando eu dou um Enter e entra nessa tela, eu vou ter que explicar quais são os serviços que vão ser feitos. E nós vamos ter 2 serviços a serem feitos que nós vamos colocar aqui, né? Aqui na parte de baixo, onde está escrito texto breve. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o primeiro serviço em engenharia. Eu vou ter quantidade 1. A unidade aqui, como nós estamos em português, ó, quando você clica aqui do lado, tem um match code, você encontra várias. Né? Nossa unidade aqui é o CDA. Se você tivesse em inglês, ia ser o IT, IAC, né? Que é o CADA. E o preço bruto desse daqui são 2.000 euros. Então eu vou chegar aqui 2.000 e vou dar um Enter. Né? Eu posso dar um Tab e vir aqui e colocar o outro segundo, que é produção externa. Nós vamos fazer uma parte de engenharia e uma parte de produção externa. Né? Também vou colocar como 1, também vou colocar... eu posso digitar se eu já sei a sigla da unidade. E vou colocar 3.000. E agora sim eu dou um Enter. Veja, ele já trouxe para cá, aqui em cima ele já colocou os 5.000 e ele trouxe aqui a conta contábil que isso vai ser colocado, né? Depois que a gente fez isso, a gente clica aqui em cima, tá vendo? Para a gente voltar para aquela tela principal que a gente estava, né? Então a gente já fez a parte da produção interna, a gente já fez a parte do que vai ser terceirizado e agora está faltando esse custo primário aqui, que é um outro teste que nós vamos fazer aqui. E nessa guia de custos que nós vamos colocar a operação 135. Então, da mesma maneira que a gente fez antes, eu vou chegar aqui onde está 150, eu vou colocar 0135 e a descrição dela, teste de desempenho por profissionais. Então, vou colocar aqui teste de desempenho por profissionais.
E qual é o montante que eu estou alocando para isso? 10 mil euros, né? 10 mil euros. E veja que ele já está trazendo aqui o centro de custos 74000, que é o que nós precisamos para alocar isso. E muito bem, depois você deu um Enter aqui, a gente já fez tudo, deixa eu tirar minha cara para cá, e você só não pode esquecer de gravar. E aí a gente fez a segunda etapa, que foi criar todas essas tarefas. Vamos gravar aqui, mais um cliente feliz, eu vou parar aqui, e na próxima etapa a gente vai prosseguir, e nós vamos fazer o quê? Criar os relacionamentos, ou seja, dizer cada uma dessas operações em que etapa ela deve ser executada. Daqui a pouquinho a gente volta. Até mais.